a gente tem o período clássico, né? Então, que vai de 1750 a 1810. Período curto, são 60 anos. Então, né, mais uma vez eu deixo aqui claro que são períodos, mas é uma continuidade. Né? Só foi colocado um nome, né, para fragmentar um pouco desses milhares de anos que foram passando, né? E que também aconteceram com acontecimentos, né, muito fortes dentro desse espaço, né? Então, o período clássico, ele vai ter no seu final a Revolução Francesa, né? Então, eu sempre falo, né, eu falo bastante, né, para os alunos que o período clássico, a gente tem ali o domínio ainda da nobreza, dos reis, rainhas, né? E também da igreja. Nesse período, eles vão perder força, o período clássico. Eles vão perder ali no seu final, vão perder força, né? Mas é um período importante, por quê? Porque a música do período clássico, ela é elegante. Então tem aí até a imagem, né, do Luís XIV, né, da França, o Rei Sol, né, que até nas escolas hoje, né, todo mundo vê, né, esse rei estranho, né, hoje estranho para nós, né, que esse saltinho, né, que o pessoal acha super engraçado, né. A gente vive aqui a elegância. Então, a música que estava sendo composta, ela precisava agradar a quem? Agradar a nobreza. Então, tinha que ter uma certa elegância, um refino muito grande, né? Então, nas artes, né? Nas artes em geral, principalmente na arquitetura, a gente tem um equilíbrio, porque para ser elegante, você precisa ter simetria. Você precisa ser, né, igual, você precisa ser imponente. Então, toda essa questão de simetria, né, de coisas iguais, né, tudo uma elegância, tem que ser perfeito. Então, assim, o período clássico, ele é uma busca pela perfeição, que já acontecia, claro, em outros períodos, né? Mas aqui a gente tem uma leveza, a gente tem uma elegância, a gente tem uma emoção aqui diferente, discreta. Por quê? Porque quem é elegante não pode demonstrar muito a sua emoção. Tem muito disso, né? Eu sou uma pessoa culta, né? Se eu for discreto, ninguém precisa saber da minha vida, entendeu? Então, a realeza, ela era muito fechada, né? As pessoas, né? Dizer assim, os pobres, né? Desse tempo, né? Os plebeus, né? Eles não tinham que ter acesso ao que a nobreza tinha. Então era algo muito discreto, né? Era tipo um muro que separava, né? Que era muito difícil de alcançar, né? Era muita desigualdade, né? Mas a gente tem essa elegância, né? A música tinha que agradar os reis, que eram todos muito ricos, né? E na música a gente tem então a simplicidade. Porque elegância não precisa ser algo muito rebuscado também. Tem que ser algo simples, algo refinado, simplório, que dê para entender, que seja bom aos ouvidos, pouca informação, né? Algo direto. E aí então os compositores têm essa simplicidade, né? Aí tem a elegância, é isso que eu falei, menos é mais, eu coloquei aqui, né? É menos é mais. Não precisa de muito, né? Tá ali, faz ali o simples bem feito, é perfeito. Entendeu? Então é menos é mais. Então nesse período o pessoal começa a pensar isso, né? E aí a gente tem o famoso Mozart, né? Criança prodígio, né? A gente tem o Haydn, que a gente fala que é o pai do clássico, né? Ele que vai dar um pontapé inicial nesse fazer musical. Tem o Salieri também. E aí mais alguns exemplos, né, musicais. Lembrando, né, a gente também tem que falar da igreja, porque estava no poder. A gente tem o famosíssimo Ave Verum Corpus, de Mozart, né, que tem um grande coro, uma orquestra imensa, que tem aqui a Ave Maria como temática.
Então isso era feito dentro da igreja, né? Aí temos a famosa Sinfonia 40 de Mozart, que é lindíssima. E a famosa flauta mágica, né, que tem ali a rainha da noite, né, porque a gente tinha a dramaticidade, né, então aquela rainha malvada, né, porque a nobreza gostava dessa história do contos de fadas, né, que tinha ali a rainha má, que queria matar a princesa. Então a gente tem a flauta mágica, que é essa questão da ópera, né, da junção de todas as artes. E aí, então, a gente entra no período romântico, né? E é muita coisa, viu? Eu sei, viu, gente? É muita coisa, eu sei, é difícil resumir, mas estamos quase no final, tá? Quase chegando nos Quase chegando. tempos O Dago modernos. aqui já tá com sono, entendeu? Imagina o pessoal que tá aí, né? Depois das paredes daqui, já devem estar cochilando, né? Então, vamos lá, ó. Período romântico é a quebra. Então a gente teve o que? A Revolução Francesa, que vai revolucionar. Então o pessoal vai falar assim, chega dessa palhaçada aqui, dessa desigualdade toda que está acontecendo, né? É liberdade, é igualdade, é fraternidade. Então a gente entra no período romântico, né? Revolucionou. Então a música ela vai perder a sua direção. Não é mais direcionado para a igreja e nem para a realeza, né? Vai começar a vir para as pessoas, para todos, né? Aí os compositores vão escrever para quem? Para a sociedade em si, né? Então nas artes a gente tem uma emoção ainda, a emoção é muito falada porque a música tem esse poder emocional, e desafia o rigor clássico. Por quê? Porque o clássico não exigia muito, mas para você conquistar pessoas que não tinham acesso à música, né? Essa música, né? Que era tão elitizada. Exatamente. Então, os compositores vão ter que trabalhar mais ainda. Por quê? Porque eles têm que fazer coisas tão absurdamente bonitas aos ouvidos para conquistar esse pessoal que não tinha acesso. E aí surgem aqui o quê? Os grandes compositores, né? Já tinham grandes compositores, mas temos compositores fenomenais que vão escrever as maiores composições, as mais lindas que hoje o mundo considera, né? Então a gente tem todo o exagero, né? Porque são novas formas, novas possibilidades. A gente tem novas tonalidades, ou seja, outros meios de fazer música, porque era necessário outras estratégias, né? Novas formas de se fazer. A gente tem também o quanto mais rápido, melhor, porque você tem que impressionar. Então, todas as composições, principalmente orquestrais, né, ou virtuoses, o músico que toca muito rápido, para quem vê, para quem escuta, abre os olhos de uma forma espetacular. Nossa, olha o que ele faz. Olha que surpreendente o que ele toca. Né? Por isso, quanto mais rápido, melhor. Porque é a técnica. Né? A técnica vai surpreender quem está escutando. Então, se torna tudo mais difícil. Né? Então, as composições são difíceis. Né? E aí a gente tem os grandes compositores. Né? Beethoven.
né? Então, quem não conhece o tan 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 tan, né? Tum, 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 tum. Né? Então, a gente tem a Quinta Sinfonia de Beethoven, por exemplo. Né? A gente tem Gounod, que vai escrever aquela linda Ave Maria, que todo mundo conhece. Porque a Ave Né? Maria de Gounod é diferente da outra. Sim, exatamente, né? Tem Berlioz, que vai fazer a Sinfonia Fantástica. Ou seja, olha o nome, Sinfonia Fantástica, né? Então ele vai fazer uma música que é fantasiosa, né? Tchaikovsky, que vai o quê? Aqui nós temos o aparecimento do balé, né? Então todas as bailarinas de tutu, né? O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, né? Que é aquela coisa, né? Tive a oportunidade de ver uma orquestra muito boa tocando, né? Com todos os dançarinos, né? Uma coisa que você vê, nossa, no vídeo já é lindo, né? Mas ao vivo é espetacular, né? Então, aqui nós temos o aparecimento do balé, né? Com Tchaikovsky, que vai fazer o Lago do Cisne, né? Musicalizar. Então é maravilhoso. Aí temos o Verdi, o Paganini, grande violinista que conta a lenda que ele era muito virtuoso. As 3 cordas do violino estouram, mas ele termina a peça com apenas uma corda. Então você imagina no meio de uma apresentação, você está tocando, as 3 cordas do seu instrumento arrebentam, estouram, mas você tem que continuar. Para você ver a virtuose dele e falar assim, não para não que eu consigo. Vou tocar numa corda só. Então, isso é uma lenda, conta-se a lenda, né? Que Paganini fez isso, né? São peças super difíceis. Tem o Chopin, né? Frédéric Chopin, né? Que vai fazer as famosas marchas fúnebres. E o Franz Liszt, né, que é um grande pianista, né? São alguns compositores, tiveram outros, né? Mas esses são os mais famosinhos, né? E por fim, a gente chega então no período moderno. Moderno absurdo. Né? Que não está tão longe, tá de 1900 até os dias de hoje. É o que estamos vivendo hoje, né? E aí a gente tem, eu digo, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas existe um retrocesso, no meu ponto de vista, né? Talvez. Porque foge muito das estruturas, né, que a gente tinha até então. Então, aqui nós temos, no período moderno, a perda da perspectiva. Então, você imagina uma música que era toda refinada, que, nossa, já fizeram tantas transformações estruturais, né? Aqui a gente tem uma quebra. Opa, vou fazer uma música mais diferente ainda, vou quebrar toda essa forma musical que o pessoal está fazendo. Então, tem um outro questionamento sobre a arte. Por que eu tenho que fazer assim? Né? Por que eu tenho que tocar desse jeito? Então, as minhas composições, a minha música, vai ser diferente. O que é música? Volta a ser o questionamento. O que é música realmente? É isso aí? Por que ela não pode ser de outra forma? Entendeu? Então, o modernismo é um questionamento. Né? O pessoal quer, opa, mas por que assim? Vai questionar tudo. O que já se fez até então. Né? Até aqui. E aí a gente tem, claro, o surgimento do jazz. Né? O jazz, que é norte-americano, né? Principalmente. O jazz, né, até canta Alcione, que em uma das suas canções, que é o quê? Ela fez uma homenagem a Pelé na letra. Ela fala assim, que Pelé é como os artistas de jazz que quebram as regras.
Ou seja, regras harmônicas, né? Porque o jazz tem muito do improviso, né? É algo que é estruturado. É uma linguagem, tem ali a sua estrutura, né? Mas é algo que é muito contrastante com a harmonia, né? Até então. Então tem essa quebra e o surgimento do jazz é um grande símbolo do modernismo, né? E o jazz que vai inspirar aqui no Brasil, né? A gente tem a bossa nova, a gente tem samba, a gente tem vários, né, estilos musicais brasileiros, tem aqui um pezinho no jazz, né? Então, para você ver que o modernismo, ele é um reflexo, né? E o mundo todo, ele já está o quê? Ele já está globalizado, né? Existe uma globalização. Então, o que está acontecendo na China, a gente consegue acesso muito facilmente. O que está acontecendo na Europa, a gente tem. O que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente tem. É tudo muito sincronizado, é muito fácil de saber, né? Então, tem toda essa mistura, né, de mudanças que o pessoal está fazendo, né? E também as universidades, que são grandes centros do conhecimento, de formação, né? Então, aí que a gente vê que o conhecimento é muito abrangente, né? Ele, a cada dia que passa, a cada minuto, tem uma informação, tem uma experiência diferente acontecendo, né? Então, o período moderno é isso. Ele é um questionamento, tudo vai ser questionado. Ah, fizeram assim, mas por quê? Né? Esse copo está aqui, foi feito desse jeito, mas eu não posso fazer de outra forma? Então, é uma criatividade que está acontecendo, né? E a música vai ser isso, né? Então tem até alguns quadros, né, importantes. O Grito, né, aquele quadro, né, que está aparecendo aí para vocês, né? O Grito, olha só como é diferente, né, daquelas pinturas todas, nossa, Da né? Mona Lisa. Toda, nossa, a perfeição, né? Então, olha só como quebra a perspectiva, né? Que a gente tem que ficar olhando e falando, meu Deus, mas que grito é esse? Né? Olha só como foi feita, né, essa obra. A gente tem a persistência da memória. Salvador Dalí. Salvador Dalí. Então, a gente olha só, né, o que são esses relógios, né? Todo, não, mas relógio não é redondo, não é algo duro, mas olha como está aparecendo, né, como que a gente fala, que tá tudo mole, né? Então, olha que diferente essa perspectiva. A gente tem um Abapuru, de Tarsila do Amaral. Nossa, Tarsila. Né? Então, olha só como é diferente, né? Então, olha essa imagem, olha que pezão grande, olha que cabecinha pequena, né? Então, que desregular, né? Mas tem um porquê. Por que não? Então, essa é a pergunta. Por que não pode ser assim? Então, é isso que está acontecendo no mundo hoje. Né? O pessoal está fazendo experimentações, está questionando muito. E a gente tem a quebra de muita coisa que a gente já tem estruturada. Né? E a gente tem vários compositores. Né? Aqui tem uma lista, né? Tem Debussy. No Brasil, aqui, a gente tem Heitor Villa-Lobos. Né? Até vai ser tocado aí o Trenzinho do Caipira, né, do Heitor Villa-Lobos, que é o quê? Uma composição em que Heitor Villa-Lobos falou assim, olha, eu quero, através da minha música, que tem um lado impressionista, eu quero que as pessoas imaginem um trem saindo da estação. Um trem que está ligando. E aí quando a gente escuta, parece que a gente escuta o motor do trem, quando o trem começa a andar lentamente até que ele cria impulso e sai da estação e vai embora, né? Então a gente está vivendo impressionismo aqui, né? A gente tem o Zaratustra, né, do Strauss, que ele vai, hoje em dia o pessoal usa muito, tem aquele a Odisseia, né? Odisseia do Espaço. Que cria aquela peça de Strauss que vai fazer, né, mostrar o surgimento, né? Na verdade não o surgimento, mas
se eu não me engano, dá que você me ajude a lembrar, né, o Zaratustra, ele é a partida para o espaço, né? Então, aí vem Strauss para montar essa imagem através do som, né? A gente tem a Sagração da Primavera, né, do Stravinsky. Stravinsky que foi aquele que quebrou o ritmo. Marco zero do balé. Acabou com o balé. Então assim, é o contemporâneo. Nasceu contemporâneo ali, né? E o Stravinsky, para a música, ele é muito importante, porque ele vai ser o dono do ritmo, eu falo que ele é. Ele é um quebra-cabeça rítmico, né? Então, ele não vai seguir muita coerência rítmica. Tem aqui uma coisa simétrica. Ele vai quebrar, ele vai fazer todas as experimentações, mas é algo que se entrelaça, né? Até o Walt Disney fez, né, o desenho da Sagração da Primavera, né, que ele usou para falar da origem do mundo, né, que começa aquele solo de oboé, que é o início, né, das coisas. Então, assim, é maravilhoso, né? E, por fim, aqui para terminar, né, que a gente veio falando toda a sonoridade, de toda a desconstrução, a gente tem uma ênfase em uma peça, né, do John Cage, que chama 4,33, que durante esse tempo os músicos, eles não tocam. Eles fingem, né, praticamente eles fingem que estão tocando, mas o que a plateia está escutando é silêncio. E o que acontece com o nosso ouvido? O ouvido se força a escutar algo que não está acontecendo, que sonoramente não está acontecendo. Né? Então tem o visual do movimento, o maestro quase que parado, movimentos muito lentos, né? Então lida com o expressivo, né, muitas vezes, mas é silêncio. Então aqui a gente tem uma revolução, porque para dizer assim, o silêncio é importante e precisa ser escutado. Aí tem o Cage, né, que vai fazer essa peça. Então, na nossa atualidade, a gente tem esses questionamentos. E a gente já gera uma curiosidade, né? Como que será a música daqui a alguns anos? Quais serão as composições, né? Que a gente está falando de uma forma muito erudita. A gente vê a música popular hoje. Quantas músicas que tratam ainda de temas da sociedade. Pessoas que sofrem por amor, a traição, né? Questões do adultério, que o pessoal coloca nas canções. Sofrência, não é? Então, é algo que ainda a música ela reflete as questões da humanidade. Então, a música sempre ela vai ser um reflexo. Né? Claro, ela não está sendo desvalorizada, né, na sua forma de se fazer. É o que a gente está vivendo hoje. Ela é um reflexo. Assim como ela foi usada para os primeiros desenvolvimentos, ela está sendo usada hoje para isso também, para dizer algo. Manifestações culturais. Exato.
né? Então, para ser um reflexo disso. Então, é isso que a gente está vivendo, né? Então, causa-se um estranhamento, porque parece que a música vai acabar, vai virar tudo uma zona, né? Então, assim, né? Desculpa a terminologia, né? Informal, mas é curioso, né? É uma curiosidade saber agora onde que a música vai chegar daqui a algumas décadas, né? Daqui a alguns anos. O que o pessoal vai fazer com esse artifício música, né? Quais serão as segmentações, né? Exato. Para onde nós vamos? Temos, os anos 2000, a gente tem 500 tipos de músicas diferentes, ritmos diferentes. Né? E ao mesmo tempo o quê? Que a gente tem que olhar para o passado, porque muito se estuda de músicas já realizadas, ao mesmo tempo que a gente olha o que virá, porque a gente precisa estar se atualizando. Um futuro que está chegando aí com velocidade da internet. Então, aqui a gente termina, né? A gente está falando sobre a história da música, é para que a gente passe um pouquinho do que a música já viveu e para nos preparar para o que acontecerá. Né? Então é importante a gente saber de história da música, passar esse conhecimento para todos, né? Então a gente deixa esse material, né, para todo mundo e a gente vai também criando esses questionamentos, né, esses pensamentos, né? Curiosidades do passado e também uma curiosidade do futuro, né? E a gente vai nessa luta, a gente vai nesse estudo e a gente vai continuando então falando dessa temática, pesquisando essa temática e vida que segue. Até Deus permitir, a gente vai... Música aos nossos ouvidos. Não é? Exato. Né? Finalizando aqui, então, esse bate-papo meio informal, esse bate-papo educativo, cultural, desde quando tivemos o primeiro ruído até chegar agora a 2026. Tá? Nós vamos mais para frente com outros episódios, trazendo a história do instrumento, como se formou as orquestras e curiosidades da música em geral. Tá? Então fica no canal, se inscreve e ativa o sininho, que tudo de bom que vai acontecer de música aqui nesse canal vai ter. Obrigado. Vinícius, obrigado. Obrigado, Dago, por esse estudo, pelo seu tempo que você dedicou a deixar esse estudo bonito desse jeito. E é maravilhoso estar compartilhando esse assunto, né? E a gente sempre está nesse bate-papo aqui sobre essa temática incrível, né? Que é a música. Muito obrigado. Obrigado, Vini. Obrigado a todos.